A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma mensagem de edificação, mais uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Jó, capítulo 14, o verso 5, que lemos assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Jó é conhecido como o livro mais antigo da Bíblia e Jó está antes de Salmos. Então eu acredito que o salmista, quando escreveu o Salmo 139, o verso 16, ele fez uma declaração já encontrada em Jó, que o antecedeu. Por lá está escrito assim, Salmo 139, que os nossos dias estão contados, escritos e determinados. E aqui em Jó, Jó está dizendo que, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. É curioso, é gostoso, é lindo a gente ver essa conexão de Jó, Salmos e Jó. Mas eu quero, nesta ministração, falar sobre os limites que Deus criou ao homem. Aleluia, aleluia. Eu queria pensar primeiro nos limites criados por Deus com relação ao cativeiro do seu povo. 430 anos durou o cativeiro do povo de Israel. Aí vem uma perguntinha: por que não foi 429? Por que não foi 431? Porque quando Deus cria limites, não tem como ultrapassar, como disse Jó. Puseste limite além dos quais não passará. Aleluia, aleluia. É 430, é 430. Mas impressionante que Israel voltou para o cativeiro outra ocasião. Só que aí não foi 430, foram 70 anos. Aí a pergunta se repete: por que não foi 69 e por que não foi 71? Porque Jó diz aqui que limites além dos quais não passará. E o curioso é que agora aqui nesse cativeiro de 70 anos, Deus despertou Daniel para ler nos livros. E Daniel lê nos livros e vê que o cativeiro seria de 70 anos. E foi rogar a Deus uma providência, uma vez que já estava dentro do limite estabelecido para o cativeiro, 70 anos. E Deus cumpriu exatamente o que está escrito. 70 anos foi o cativeiro do povo de Israel pela segunda vez. Queridos, Deus estabeleceu limites para Adão.
Olha o que diz Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O Senhor estabeleceu limite para Adão. De todas ele podia comer livremente, mas estava estabelecido um limite: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus criou limites para o dilúvio. A terra se corrompeu. O Senhor teve um desgosto tremendo em ver a corrupção do gênero humano e estabeleceu que ia enviar um dilúvio, iria extinguir toda a terra e tudo que nela existisse, como assim aconteceu. Como Deus achou graça em Noé, ordenou que ele construísse uma arca para a salvação dele e sua família, e ordenou que pares de animais, pares de répteis fossem colocados dentro da arca. Mas o impressionante é ver que Deus criou limites para o dilúvio. Em Gênesis 7, 24, nós lemos assim: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. E a perguntinha: por que não foi 149? Por que não foi 151? Porque Deus estabeleceu limite que, segundo Jó, não se ultrapassará. E a Bíblia quem está dizendo: durante 150 dias predominaram sobre a terra as águas. Deus criou limite para Abraão. Em Gênesis 12, 1, nós lemos assim: ora, disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus criou limite. Ele iria sair para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar qual era, mas ele tinha limite. Qual era o limite? Primeiro, sair da terra. Sai da terra. Segundo, da tua parentela. Não adiantava sair da terra e levar sua parentela. Da casa de teu pai. Então ele tinha 3 limites a cumprir: sair da terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Consequentemente, ele iria ver a terra que o Senhor disse que iria lhe mostrar, porque Deus pôs limites para Abraão. Por último, eu quero considerar o limite que Deus colocou para Moisés. Em Êxodo 19, 23 e 24, nós lemos assim: então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir para o monte Sinai, porque tu nos ordenaste, advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. É lindo a gente pensar nos limites. Por causa de quê? Primeiro, se Deus criou o limite, a responsabilidade é dele. Eu não sei qual é a extensão do limite, mas ele sabe. Então quem tem que se ocupar com os limites? Ele. Chegou o dia, chegou, acabou, não tem mais como.
Agora você viu situações diversas aqui, não coma do fruto, depois sai da tua terra, da tua parentela, depois dilúvio, enfim, não interessa quais são as circunstâncias ou situações que atravessamos, enfrentamos, ou iremos enfrentar, ou veremos passar. O importante é a gente descansar nos limites estabelecidos por Deus. Eu não sei qual vai ser o final daquilo, mas eu sei que aquilo vai ter um fim. Eu não sei quando, olha, 430, 70 foram os 2 cativeiros, mas chegou ao fim. Qualquer coisa vai chegar ao fim. Não vamos ficar ocupados em querer saber que dia, que hora, quando isso vai acabar, deixar de acontecer. Não, vamos entender que tem um limite estabelecido por Deus para todas as coisas. Até os meus dias estão contados, escritos e determinados. Então, olha o consolo. Vamos pensar nos limites estabelecidos. Se Deus criou um limite, Ele vai cumprir. Se Deus criou um limite, não vai ultrapassar, como disse Jó. Se Deus criou um limite, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Com essa palavra eu te abençoo e declaro que assim será, porque fiel é aquele que prometeu e cumprirá os limites estabelecidos por Ele acerca da nossa vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima ministração. E eu digo amém.